Bom, eu não sou Rochelle está ali. E nós fizemos esse trabalho há um tempo atrás, com o Vitor Ribeiro e Alex Teixeira, a partir de alguns encontros que tivemos com sociólogos, principalmente chineses e indianos, e nos deu vontade e latino-americano, e fizemos um trabalho que está disponível na pasta do nosso Drive, comparando a sociologia latino-americana, chinesa e indiana. Eu conheci, comecei a conhecer, fui apresentado a Sociologia Indiana em 1990, no Congresso Mundial de Sociologia em Madrid, o primeiro que teve como tema globalização, e lá foi eleito o Oman, que era o presidente da Sociedade Indiana de Sociologia, e foi eleito presidente da Sociedade Mundial de Sociologia. Ele acho que veio ao Brasil, não a Porto Alegre, mas ele veio ao Brasil, encontrei com ele em alguns outros lugares. E mais recentemente, esteve aqui, inclusive nessa sala, a professora Sujata Patel, que acho que atualmente, ou foi a presidente da Sociedade Indiana de Sociologia, convivi com ela na direção da Sociedade Internacional de Sociologia, e que tem uma vasta obra, ela esteve em vários eventos da Sociedade Brasileira de Sociologia. Depois, aqueles encontros que o professor Li Peiling começou a fazer sobre os BRICS na China, 2 vezes eu estive novamente com os indianos, e a impressão que eu tenho é que então daí nós chegamos a dizer, bom, nós precisamos saber um pouco dessa sociologia, foi um trabalho mais feito pela professora Rochelle, e que compusemos o nosso livro, que eu acho, quer dizer, quando eu começamos a olhar, foi horrível, porque vimos o tamanho da nossa ignorância, né? Uma sociologia que tem 100 anos, uma sociedade de sociologia que tem 50 anos, já fizeram acho que 40 congressos de sociologia. Então, esse é o primeiro que nos chocou, é a nossa ignorância, né? Então, eu vou falando depois quando chegar. Então, é óbvio que, como foi falado, né, pelos colegas, há um período pré e pós-independência, né, que todos conhecemos, e é muito interessante porque amanhã vamos falar da África do Sul, que o Gandhi morou, hoje são 1 milhão de indianos que vivem em Durban, na África do Sul. O Gandhi morou lá há algum tempo, bastante tempo, né? Então, o grande problema nosso é como fazer esse diálogo internacional nos BRICS do ponto de vista das ciências humanas, que é algo que está começando, muito inicialmente, e que, então, temos que continuar. Então, o que é interessante, primeiro, é essa herança colonial. Quer dizer, a sociologia na Índia inicia em 1914, com a criação da Escola de Economia e Sociologia em Bombay e o Departamento de Antropologia na Universidade de Calcutá, em 1917. Então, é muito semelhante ao Brasil, né? E a China. Eles começam mais ou menos na esteira do Spencer, do Darwin, principalmente na época, né? Acho que o Durkheim acho que não era lido, né? Mas, em todo caso, e com o processo britânico de colonização, as ciências sociais aparecem nesse processo, e muito que se falava da antropologia, exatamente tanto a francesa como a inglesa, que foram um pouco parcelas desse modo de dominação colonial. E havia uma série de estudos qualitativos e quantitativos, isso começa a ser incorporado. O professor Elcio Cidade vai publicar um trabalho interessante sobre a sociologia na América Latina, na França, na Inglaterra e na Alemanha, e ele mostra lá o quanto uma perde página com um autor, me escapou o nome, que pela primeira vez começa a incorporar essa sociologia ou antropologia das colônias no pensamento propriamente europeu. Isso novamente é esquecido, né? Embora vocês lerem, por exemplo, Lévi-Strauss, Tropic, ele vai dizer, eu aprendi as regras do estruturalismo olhando 2 fenômenos. As aldeias Bororo, perto de Rondonópolis, eu acho, né? Por aí, no Mato Grosso,
e as maquetes de Estado-Maior que o exército francês fazia de todas as cidades fronteiriças entre a França e a Inglaterra, perdão, a França e a Inglaterra não, a França e a Alemanha, fazendo, que era uma reconstrução. Há um museu em Paris, agora está em Lille, você via a maquete da cidade, então permitia, diz o Lévi-Strauss, você vê as regras estruturais que ordenam o espaço social, né? Bom, então você tem uma primeira fase, né? Estudos são desenvolvidos por antropólogos europeus, administradores, missionários e viajantes, uma série de estudos etnográficos, né? E, obviamente, então, são estudos de outsiders, né? de estranhos sobre as culturas nativas. E isso aí vai, de algum modo, perpassar o pensamento americano e europeu do estrutural funcionalismo, do empiricismo. Isso é o que era ensinado na Índia nessa época. Uma segunda fase, há então uma série de indianos que vão para os centros de pesquisa e universidades nas metrópoles, seja Estados Unidos, seja Inglaterra ou França, dito muito mais para a Inglaterra na época, né? O que eu faço? No princípio, a outra vez ele entrou. Vai entrar. Preferências? Ele tinha entrado, vamos tirar. Mas, ele está procurando. Ah, deu. Sorry. Entrou, né? Então eu manipulo aqui, né? Tá. Bom, então retomando, isso aqui já foi falado. Então, essa periodização, né, que eu acho que é importante, no fundo é pré-colônia e pró-colônia, como eu estava recém falando, e essa crítica a essa herança colonial, né? E numa terceira fase, seria aquilo, vejo que no Brasil é muito semelhante, um pouco antes, a sociologia brasileira começa, digamos, nos anos 30, propriamente, a Escola de Sociologia e Política, depois na USP, em 34, na Índia vai ser um pouco depois, e quando esses estudantes voltam, e obviamente começa um período de parceria, mas também começa um período de diálogo. A professora Denise falava, eu me lembro, eu li faz algum tempo, quando o Florestan Fernandes, Fernando Henrique e o Ottaviani estavam estudando escravismo no Brasil, heranças do escravismo, eles usavam castas, né? Ou estamento, oscilava, às vezes era casta, às vezes era estamento, mas era algo distinto em termos de hierarquização social da classe, né? Algo que realmente não estava no Marx, talvez no late Marx, alguns trabalhos dos Gundry citar isso, mas claramente havia esse diálogo, né? Que eu acho que hoje cabe atualizar. Então, a grande crítica que os autores indianos que estamos usando falam disso, que você tinha uma inadequada e imprecisa apreensão dos costumes da sociedade, que havia muito apreciação, um julgamento dos arranjos institucionais, que havia exageros nas apresentações sobre as clivagens e os processos de exclusão, e uma cristianização na solução dos problemas. Quer dizer, era então um pensamento orientalista, né? E, portanto, a sociologia e a antropologia, acho que mais a antropologia que a sociologia, era usado como uma forma de uma soft diplomacy, ou como é você viabilizar ou operacionalizar a própria dominação colonial. Bom, o professor Modi, que faleceu, eu cheguei a conhecê-lo, eu fui presidente da Sociedade Indiana de Sociologia, então ele vai destacar alguns temas. Então, no primeiro período, para a independência, né, você tinha etnicidade, religião e cultura, depois família, grupo de parentesco, casamento, hábitos sexuais, economia rural, problema da terra, condições da classe trabalhadora, condições de vida dos camponeses, sistema social indiano, e tudo um pouco perpassado pelos estudos de casta, família, estratificação e comunidades tribais. Nesse período pós-47, então você tem aí uma substituição de importações, digamos assim, na sociologia indiana, um período de diferenciação. Óbvio que aí havia
né, como crítica ao orientalismo, como crítica a essa westernization do pensamento social indiano, você tem uma volta, uma busca do indígena, do endógeno, né, que aparece hoje muito, depois podemos discutir amanhã, nos estudos pós-coloniais na África. Então, e aí você começa, evidentemente, a ter uma mudança de uma sociedade totalmente agrária para uma sociedade em processo de industrialização, como vimos, tudo mostrou, e, portanto, com o aumento da desigualdade, pobreza urbana, novas tensões e conflitos. Todos devem ter visto aquele filme Para Ser um Milionário, aquelas grandes favelas indianas que são parecidas com as brasileiras, que são parecidas com as sul-africanas, né? E aqueles filmes que a gente pode ver no Netflix, eu vou dizer que eu não estou vendendo assinatura do Netflix, mas lá tem filmes indianos de Bollywood muito a um bom preço, né? Mais barato que o cinema no shopping. Em todo caso, houve então essa Constituição de 49, com as mudanças, né, muito mais iluminista, justiça, liberdade, fraternidade, rejeitando a discriminação pelas castas, mais igualitário, mas nós, é claro que isso aí permanece como estruturação da sociedade, como vamos ver. Há outros temas, bom, o desenvolvimento, os estudos de comunidades rurais, isso vem muito de uma tradição, principalmente da sociologia norte-americana, isso veio para o Brasil também no início, mas lá aparecia muito, e todas as mudanças que nessas comunidades rurais poderiam vir a aparecer. Então, como no Brasil, começa também a sociologia muito baseada nos estudos rurais e agrários, né? Então, essa discussão com essas três grandes heranças da antropologia social britânica, da sociologia social funcional americana do pós-guerra e da tradição intelectual marxista. Uma escola de Bombay, o professor Desai, que é um grande pensamento marxista na Índia. Por exemplo, eu conheci em Porto Alegre o pessoal do estado de Kerala, que é um estado do sul da Índia, que é governado pelo Partido Comunista há décadas, né? E tem experiência, eles vieram aqui para discutir o orçamento participativo, eu participei na reunião com eles e o Olívio Dutra, foi muito interessante. Então, em seguida, daí todo o debate, né, isso acho que é muito paralelo ao que faz o Said em relação à discussão sobre o orientalismo, ao que mais tarde vai fazer a professora Anne Chang, que falou aqui no ILEA já, do Collège de France, sobre a sinologia, o nascimento da sinologia na França e na Inglaterra, ela dizendo que para os historiadores da literatura, perdão, da filosofia, não podia colocar a filosofia chinesa nos estudos, até porque não sabiam. Então eles inventaram a sinologia, que era o pensamento chinês, mas que não estava dentro da tradição de uma filosofia dos gregos, etc, etc. Então, sinologia, orientalismo e aí talvez indianismo sejam muito parecidos, né? Alguns autores, eu me lembro que uma vez num congresso em Porto Alegre, aqueles congressos que o Olívio organizava malucos, vieram os indianos falar comigo e me elogiaram meus livros, dizendo que meus livros tinham sido publicados na Índia. Então, eu fiquei muito feliz, mas eu digo, mas é mentira, né? Mas o que eu faço? Novamente que eles estavam mencionando o Teotônio dos Santos, que já teve aqui também, um grande sociólogo. Só que eu fiquei achei que eles estavam tão entusiasmados de conhecer o Teotônio dos Santos que eu fiquei naquela. Aceitei o convite, depois liguei para o Teotônio e disse, olha, você foi elogiado pelos indianos. Eles estavam tão felizes, né? Eu achei que foi engraçado. Bom, então todo um debate e também daí toda essa expansão da sociologia na Índia, né? Então, vários autores, né, o Homei, que eu conheço. Então, há uma crítica a essa indianização da sociologia. Isso, na minha geração também, no meu tempo, quando eu entrei na faculdade aqui como professor, a gente falava do capitalismo no Rio Grande do Sul, e etc. Eu ficava perguntando, mas não tem depois de Torres, não tem capitalismo? Não, capitalismo é no Rio Grande do Sul. A gente vivia em espaços muito fechados, né? Então, a ideia de sair dessa claustrofobia intelectual
E esse exemplo, né, de Clemente, que aceitou um chá que foi oferecido para uma pessoa de uma casta inferior, numa pequena comunidade, e outros informantes se afastaram. Eu vivia, um mês atrás, uma experiência que me marcou muito. Eu estava no Congresso Sul-Africano de Sociologia, em 4 horas de Joanesburgo, a cidade das pedras, Offigang. Com uma professora indiana, que mora em Durban, ela me contou algo assim, que ela é mais jovem que eu, então, digamos, lá pelos anos 60, quando a gente estava aqui ocupando a faculdade, etc., ela era aluna de uma escola primária em Durban, indiana. Ela é de uma casta inferior, não me lembro mais, ela não falou qual era. Então, tinham vários alunos de várias castas na mesma sala de aula. Então, diz que a professora envolvia, isso me chocou muito, né, a mão dela num chale, porque ela não podia tocar esse livro que o outro de outra casa iria tocar. Então, nós não estamos falando do passado, nós estamos falando da minha geração, né, que é muito jovem. Mas vocês veem com essas permanências, né? E depois eu vou mostrar outros exemplos. Então, eu acho que com o Oman começa essa enorme expansão da sociologia indiana. Eu me lembro de, em alguns encontros, reuniões internacionais de sociologia, faziam mesas com as 5 grandes sociedades de sociologia do mundo. Para minha grande surpresa, era Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Índia e Brasil. Nós sempre tivemos lá na mesa, falando não sei o que e tal. E eu olhava assim, pelo rabo do olho, a reunião dos indianos. Muitos são muito mais organizados que nós. Eu nunca consegui fazer uma reunião de brasileiros no Congresso Internacional. Os indianos bonitinhos lá, 8 da manhã, sentados numa enorme sala, discutindo estratégia, não sei o que e tal. É muito forte, né? Então, alguns temas da sociologia contemporânea são muito parecidos com os nossos, né? Justiça social, ecologia, meio ambiente, gênero, liberalização da economia, fome, direitos humanos, globalização e estudos urbanos, né? Mesmo que ainda seja não tão urbanizada como o Brasil, mas você tem uma emergência de enormes cidades, né? Bombay, Calcutá, New Delhi, Goa, acho que é menor ainda, é pequeno. Goa, parece que não se fala mais português, mas em todo caso deve ter bons restaurantes. Deve ter bons restaurantes como tem em Macau, português. Então, essa sociologia contemporânea olhando para as transformações dos anos 90 dessa sociedade. Então, vejam, você tem 100 anos de sociologia, tem 35 ou 36, não consegui fazer bem a conta, congressos de sociologia. No Brasil nós estamos em 30, né? Vejam, as semelhanças aí, embora são paralelas que nunca se cruzaram, né? Talvez um dia a gente tenha que fazê-lo. Então, há toda uma crítica dessa modernidade colonial, desse eurocentrismo, desse orientalismo, da Sujata Patel. E aqui uma citação dela, né? Então, fundada a sociedade, foi muito afetada pelas clivagens do regional, do local, a questão da linguagem, ou do nacional, a questão, né, como poucos ainda relativamente falam indiano, um sobre 15, mais ou menos, um sobre 10. E, óbvio, aí começa a falar, esse texto é recente, sobre um governo de direita, né? Então, o que a gente vai ver depois, no final, você tem aí uma emergência na Índia, como algo muito parecido que está acontecendo na América Latina, em alguns países, inclusive no Brasil, se houve um ciclo de desenvolvimento includente, com diversidade cultural, etc., tudo que implica, você tem um outro ciclo, que não começou aqui, começa no Chile, começa no México, começa na Colômbia, depois agora vem da Argentina, que nós temos chamado, o professor César Barreira e eu, de um ciclo de desenvolvimento dependente, neoliberal economicamente e conservador, e socialmente conservador. Todas as pautas a gente pode ver, muito semelhante ao que você falava sobre a Índia, né? Então, nesse segundo momento, né, desde os anos 90, você tem esse nacionalismo metodológico, a Sujata Patel fala, a sociologia da nação, né? Portanto, uma maior, múltiplas vozes, das múltiplas faces desse processo de modernização, o Bruno mostrou muito bem, quer dizer, que é indubitável, é fantástico, né? Uma vez eu ouvi o professor Li Peilin
congresso, ele tinha um mapa do mundo que ele dizia o seguinte: bom, dividiu o mundo em 4 pedaços. O pedaço de minerais e agropecuária era Brasil e Índia, Brasil e África. O pedaço da grande manufatura era a China, e o pedaço do software era a Índia. Eu vi excursões, falei com algumas pessoas indianos em Beijing, Shanghai, que vinham trabalhar em software na China. Talvez exatamente pelo enorme desenvolvimento do ensino superior, talvez por uma proximidade tanto com a língua inglesa, como também com a cultura do número, que é muito forte na Índia, como na China e no Oriente Médio. E a China ser um polo atrativo. Então você vê que aquilo que no primeiro dia, você se lembra, a professora chinesa mostrou as 4 primeiras grandes invenções, que era a pólvora, a imprensa, e outras 2 que eu esqueço, e as 4 novas que era o high-speed train, o trem de alta velocidade, a compra pela internet, o pagamento pela internet, e tinha um último, que eu também não lembro. Celular. Então você tem uma complexidade, essa ideia da complexidade é muito interessante. Você tem sociedades que são complexas, que são desiguais, mas que são extremamente dinâmicas. Não é à toa que vem aparecer a palavra BRICS, lá pelas tantas e tal. Bom, óbvio que essa questão, a professora Patel fala então nesse feminismo. Ela tem um artigo que ela então vai tentar discutir as formas institucionais e não institucionais de um fluxo de poder através de relações culturais, sociais e econômicas. Portanto, o Bruno falou, colocando essa questão do feminismo. Vou mostrar na sexta-feira, a gente tem alguns dados sobre violência, a gente trabalha nos BRICS. Evidentemente que os números são difíceis, tal como no Brasil, haveria 44 mil estupros por ano. As feministas dizem que deve ser 3 vezes mais, eu acredito que realmente o é. Na China eu ainda não consegui dados sobre estupro, mas apareceu muito violentamente na imprensa. Houve um estupro coletivo de uma moça num ônibus, se eu me lembro, na Índia, New Delhi. Isso foi, exato. Isso provavelmente foi recente, 3, 4 anos. Isso foi uma explosão de um tema que a gente... Um excelente documentário. Um tema que não aparecia. Quer dizer, para nós que estudávamos violência, a própria ONU fez um mapa sobre homicídios no mundo, e é muito interessante, eu vou trazer aqui na sua tela. Quanto mais a gente vai para o Oriente, menos aparecem homicídios. Mas no próprio estudo da ONU, que 3 anos atrás, Global Homicides, você também mostrando que relativamente, vou mostrar isso sexta-feira, os poucos dados que se tem sobre violência contra a mulher são muito maiores na Ásia do que nas Américas e na Europa, talvez na África também. Então esse tema, influência essa escola marxista, esse grande autor, design, e alguns desafios para o futuro, e com isso eu concluo. Então a Sujata propõe uma nova episteme, que consiga conectar o local, regional, o nacional e o global, que seja teórica e metodologicamente eclética e que seja comparativa por natureza. Então, um pouco o que eu acho que é o grande desafio do tal dos BRICS, em termos intelectuais, é essa comparação. Se um dia sair como eu falei no início, os 15 cursos de pós-graduação que foram aprovados pela CAPES, que a URGS tem 2, um na área de informática e outra que nós estamos junto com o professor Tom Dauer da Unicamp na área de estudos BRICS, a professora Soraya, eu e a professora Melissa. Então, a pergunta é como os currículos vão ser construídos, que livros podem substituir ou não. Vocês olharem os manuais, aqueles livros gordinhos, que, você vai na Inglaterra e nos Estados Unidos, são geniais. O Bruno já me mandou alguns, ele tem uma fonte lá, e que são geniais. Você compra um livro pelo preço de uma entrada de cinema, você tem um curso ali dentro. Tem alguns, assim, 1000 páginas sobre criminology, 1000 páginas sobre violence, etc, etc. E todas as outras áreas, economia e tudo. Nós não temos isso no Brasil. Na sociologia brasileira, você tem se você é alguém... Tem autores de livro de introdução à sociologia que eu nunca vi na minha vida. Eu estou há 45 anos na sociologia. Eu até pensei que não existiam. Talvez não existam, mas são os livros mais vendidos.
Curioso. Então, e a gente tem um preconceito, porque os livros, os manuais que a gente tem, pelo menos na área de sociologia, são os manuais estrutural funcionalistas americanos dos anos 50, nunca foram atualizados. Não é o handbook de Oxford, que saiu mês passado sobre macroeconomics, os violence, etc. Né? É o passado. Então, o que cabe a nós, vocês, principalmente, que eu já estou fora, é reescrever os nossos manuais para responder a pergunta da Sujata. Quais livros podem substituir os anteriores? Né? Para sair daqueles malditos xerox, né? Ou os benditos, como é que chama aquilo que a gente põe na internet, né? O PDF, malditos e benditos. Talvez a gente tenha que escrever manuais. Bom, para concluir, como estabelecer um diálogo com a sociologia mundial, uma pergunta que ela se coloca. Só trouxe 2 exemplos. Mais esse livro do professor Modi, ele me deu pessoalmente, Modernization, Globalization and Transformation. Né? Então ele vai tentar discutir as relações complexas dos fenômenos sociais com outras formas sociológicas, outras preocupações sociológicas, tais como marginalidade, movimentos sociais, middle class, cultura, consumo cultural, etnicidade, ou a sociedade global, ou a sociedade de risco, né? E para concluir, também distribuímos hoje, tem um estudo genial que foi feito pelo International Council of Social Science, que é uma brasileira, coordena, a professora Elisa Reis, apresentou agora na SPBC, um mês atrás, que é World Social Science Report, e é inteiro sobre desigualdade. Vocês têm disponível, tá na página. É genial, né? São 150 autores, com dados, etc, etc. Eu fui no tempo que eu tive. Então, o que ele vai dizer, quer dizer, você tem, por um lado, essa complexidade, né, produtos com baixa produtividade, com vários produtos de alto valor agregado, que é informática, software, etc. Né? E, ao mesmo tempo que as desigualdades cresceram desde as medidas de liberalização econômica dos anos 80, o país se expandiu, né, como o Lula mostrou muito bem. Mas então você tem divisões socioculturais operando por gênero, por casta, por community, que se fortaleceram através da sua intersecção, né? Uma Heinz dizendo nos anos 40, contemporaneidade do não coetâneo. A palavra me veio agora, essa expressão. É muito isso, né? A contemporaneidade do não coetâneo. A gente tem que ser absolutamente pós-evolucionista, senão não dá certo. Né? Ou seja, você tem intersecção com os novos drivers, os novos vetores socioeconômicos com aquelas outras realidades. Então, a Castro e outras formas de discriminação social, que tem uma longa tradição, interconectaram com a acumulação capitalista para gerar formas particulares do mercado de trabalho segmentadas, ou seja, o capitalismo na Índia. Isso foi publicado agora, não estou falando que foi publicado 2 meses atrás, vocês têm disponível aí. Então, o capitalismo na Índia, globalmente integrado, usou modos de discriminação, de exclusão recorrentes, ocorrentes, do seu próprio benefício, para obter mais lucros, etc, etc. Então, em suma, Dainyavad. É assim que fala? Namastê.